E aí, meus amigos do Rio Maframix, um bom dia para todos vocês. Estamos ao vivo. Hoje temos aí a grata presença do doutor Francisco Zócolo, ele que é médico oncologista e diretor clínico do Núcleo Oncológico Catarinense, aqui em Mafra. E hoje um tema muito importante, de muita relevância. Vamos conversar sobre o novo coronavírus e os pacientes oncológicos. Se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, deixe na descrição desse vídeo. E na última rodada de perguntas, vamos fazer as perguntas do público ao doutor Francisco. Doutor, seja bem-vindo ao Rio Maframix, mais uma vez. Muito obrigado. E hoje para falar um tema de muita importância, que é o novo coronavírus e os pacientes oncológicos. Bom dia. Então, a gente vai falar um pouco sobre a abordagem junto aos pacientes oncológicos nesse período de pandemia. Então, as pessoas estão muito preocupadas. Essa pandemia ela é altamente contagiante. Então, o paciente de risco é o paciente que é imunodeprimido. Então, esses pacientes imunodeprimidos, principalmente os pacientes oncológicos, que estão em tratamento. Então, em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, né? Esses tratamentos, eles baixam a imunidade do paciente para tentar matar as células cancerosas. Então, quando baixa a imunidade desses pacientes, eles são mais suscetíveis a pegar qualquer tipo de infecção, as infecções virais, bacterianas, eles são suscetíveis. E são suscetíveis também a esse novo vírus aí que está cada vez mais atingindo a população. O problema que a maioria das pessoas vai pegar, isso é certo. Só que o problema do paciente oncológico, justamente porque ele tem menos defesas. Então, a gente tem que tentar evitar ao máximo que esses pacientes peguem a doença, porque o desfecho pode ser muito desfavorável para eles. Doutor, a gente tem acompanhado pela grande mídia, pelo que se conversa muito, o mundo foi pego quase que despreparados por uma situação como essa, ninguém esperava. De repente, uma pandemia que começa lá na China, se espalha pelo mundo todo. E aí, o que muda em relação ao tratamento das pessoas com câncer, que são um dos grupos de maior risco? No começo, que a gente viu isso no início de janeiro, começou lá na China, né? A gente não acreditava que fosse chegar como chegou aqui ao Brasil, como chegou ao continente americano, né? Nos Estados Unidos, hoje, mais de 400 mil infectados, né? O Brasil ainda está uma taxa bem pequena em relação aos Estados Unidos, mas provavelmente vai subir bastante nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente espera que os números aumentem bastante. Então, a gente não esperava que fosse chegar nessa intensidade aqui. Então, a gente não estava preparado realmente, né? Você vê, as pessoas estão procurando álcool gel, estão com dificuldade de encontrar, estão procurando comprar máscaras, agora que saiu a determinação que todos devem usar máscaras todo o tempo, né? Ou manter uma distância segura. Por exemplo, aqui nós não estamos usando máscara, mas eu cheguei de máscara e você também estava de máscara e agora a gente está mantendo uma distância segura, né? Mas todos devem usar máscaras quando saírem nas ruas, quando forem aos mercados, quando forem às farmácias. A maioria das pessoas, todos, né, devem estar usando máscara. Então, a infraestrutura nossa não está preparada para isso, tanto que a gente tem que tentar diminuir o número de contatos ao longo do tempo para que os serviços de saúde possam receber os pacientes em tempo, né? Não receber todos ao mesmo tempo, porque não tem vaga para todo mundo, né? E novamente falo dos pacientes oncológicos. Esses pacientes, eles têm mais chance de complicar do que a população em geral, né? A população em geral, hoje nós temos estatísticas em torno de 5% que complicam. 5% das pessoas que que contraem a doença, vão ter alguma complicação que precise hospitalizar ou precise de uma UTI, em torno de 5%. Em relação aos pacientes oncológicos que estão em tratamento,
as complicações podem atingir até mais do que 20%. Então, a gente tem que preservar esses pacientes. Mas não podemos parar o tratamento. O tratamento deve continuar, porque o risco do câncer é maior do que 20%. Né? Tá certo, doutor. Nós estamos aqui com algumas pessoas online, quase 80 pessoas nos assistindo. Edna Kátia Veiga Martins manda um bom dia para mim, para o doutor Francisco. Jocélia Carlins também um bom dia. A Edna comenta: mas tudo isso depende do cuidado de cada um, isolamento. Também está conosco o Sebastião e o Adriano Pepe, nos assistindo aqui, mandando os seus bons dias. Doutor, como a Edna falou aqui, tudo depende do cuidado e isolamento. O isolamento é uma palavra-chave para o paciente oncológico? Esses seriam os principais cuidados? Boa pergunta. O isolamento deve ser feito nos grupos de risco. Né? Os pacientes oncológicos, que estão em tratamento, não os que já terminaram o tratamento, já estão fora do grupo de risco se não forem idosos. Mas os pacientes idosos estão no grupo de risco. Pacientes com obesidade mórbida, com índice de massa corporal acima de 40, eles estão no grupo de risco. Pacientes hipertensos estão no grupo de risco. E esses pacientes oncológicos em tratamento. Então, esses pacientes no grupo de risco devem evitar, devem se isolar, realmente, devem evitar contatos próximos, devem evitar sair em locais de aglomeração, sair estritamente o necessário, sair de casa só o necessário. Se puder alguma pessoa que vá na farmácia ou que vá no mercado para essas pessoas, a melhor opção elas não ficarem expostas nesse momento. E acho que é tão difícil você, principalmente as pessoas de maior idade, deixá-las no isolamento, né? Elas querem sair. Eu tenho lá a esposa que está em casa, a filha, e se chega lá, elas estão querendo sair a todo custo, porque esse isolamento ele é difícil. E aí a grande questão é aquilo que o senhor falou: a nossa população, Mafra e Rio Negro, 90 mil pessoas, uma estimativa. Se 10% ficarem doentes e precisando de um tratamento especializado, não vai ter lugar onde colocar essas pessoas. O grande problema não é ficar doente, porque parece que o que se está se comentando é que o vírus vai atingir todo mundo. O problema é que se todo mundo pegar essa doença ao mesmo tempo, não vai ter atendimento. E aí, doutor, o que fazer numa situação como essa? É justamente isso que a gente estava falando. A estratégia é tentar que as pessoas adoeçam de uma maneira mais lenta, que as pessoas vão precisando do serviço médico ao longo do tempo, não todas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem aqui 90 mil, vamos dizer 100 mil pessoas, e 10 mil contraiam a doença, e então a gente tem uma previsão mais ou menos de 500 pessoas que vão complicar, né? Em torno de 5%. Então, 500 pessoas que precisem de um leito de UTI, nós aqui na cidade temos 20 leitos de UTI. Né? Ou seja, vamos socorrer 20 e vamos deixar 480 pessoas... Nós vamos ter que transferir essas pessoas. Então, as pessoas pensam, eu não estou no grupo de risco, então eu não vou me cuidar, eu vou sair, eu vou nas festas clandestinas aí, que o pessoal está se encontrando, aí fazem aglomerações nas casas, aí fazem festas. Então, o que precisa ser feito? O isolamento ou o distanciamento social, o isolamento nos grupos de risco, o distanciamento social é como nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui, estou distante de você, eu saio, uso máscara, me protejo, uso álcool nas mãos, lavo as mãos constantemente. Então, isso tudo vai evitar de eu ficar doente, de eu contrair? Não tenho certeza que vai evitar, mas com certeza vai diminuir a chance de eu me contaminar. Então, assim, o que a gente fala para as pessoas agora? Usarem máscaras. Isso, mas eu não estou no grupo de risco, então eu não vou usar máscara, porque se eu pegar é bom que eu pegue mesmo, e daí eu já estou imune. Só que o problema é o seguinte: as pessoas que não se cuidam podem não estar no grupo de risco, mas elas vão passar essa doença, porque tem um período que elas não têm sintomas, que elas acham que não estão doentes.
elas vão passar para as pessoas que estão no grupo de risco. E essas pessoas têm uma chance maior de complicação. Então, você usar uma máscara não é um egoísmo, é você, vou me proteger para eu não pegar. Não, você usar a máscara é um ato de amor. Você não vai passar para os outros, né? Então, você vai proteger como se você tivesse a doença e você não quer passar para ninguém. Então, você não vai chegar perto não vai cumprimentar, não vai beijar, não vai dar a mão, e vai usar a máscara, vai manter o distanciamento social. Isso não é arrogância, isso não é soberba. Isso é um ato de amor, é você não passar. Você tem que se considerar que você tem a doença, então você não vai passar para as outras pessoas. Doutor, esse é o ponto. Um outro fator também, e uma coisa que acho que não está ligado ao coronavírus em si, mas do paciente oncológico, porque geralmente o paciente oncológico, ele, quando ele descobre que está com câncer, é um choque gigante. Poxa, estou com câncer e agora vou morrer. Às vezes a família também acaba não sendo um elo de apoio, a família também não sabe lidar. E esse paciente, de certa forma, ele fica o seu emocional muito abalado. Com esse emocional abalado, esse risco fica maior? Com certeza, o emocional abalado, principalmente nesses tempos aí de isolamento, então as pessoas, a própria imunidade já abaixa só com o estresse, né? O estresse já deixa a pessoa mais propensa a contrair as doenças e a ter mais complicações. Então esse momento realmente é um momento que está todo mundo estressado, está todo mundo preocupado com, além de contrair o vírus e ficar doente, com a economia, né? A economia, as pessoas não estão podendo trabalhar, não estão podendo ganhar o pão, então isso realmente é um problema muito sério. É o momento de se ajudar, né, doutor? De se unir. Bom, indo para o final das nossas perguntas, estamos com algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, a gente vai encaminhar ao doutor aqui ao vivo. Então, se tiver aí se coçando para alguma pergunta, faz agora, que nós já estamos no final. Eu queria falar um pouquinho a respeito das máscaras, né? Então, provavelmente nos próximos dias aí vai normalizar isso, porque as fábricas estão aumentando a produção de máscaras, então acho que nos próximos dias aí as farmácias vão começar a ter essas máscaras aí. Mas enquanto as pessoas não encontram as máscaras, pode ser feita uma máscara em casa, costurada, uma máscara de pano. Então eu trouxe aqui um exemplo da máscara que mais protege, a melhor proteção, que eles testaram isso, qual seria. Então eu queria mostrar para você um pouquinho. Vamos ver então, o doutor vai mostrar, eu vou segurar o microfone para ti, doutor, e você que está em casa vai ver como que faz aí uma máscara caseira com aí um equipamento que você tem na sua casa. Então aqui eu trouxe só para exemplificar uma fronha de tecido, de algodão. Então essa máscara vai ser feita de algodão, né? De tecido de algodão, ou tecido, pode ser mistura de algodão com sintético, né? Então, como você vê numa fronha aqui, então a dobra é da tripla camada, né? Então tem uma camada, daí tem essa dobra interna aqui, que faz tipo um bolso, né? Então a máscara deve ser feita assim, com esse tecido de algodão em tripla camada, né? Então ela tem uma dobra aqui e essa dobra forma esse tipo de bolso aqui dentro. Então, por que esse bolso aqui? Porque vai aumentar a camada de proteção com 3 camadas, e dentro desse bolso você deve colocar tem esses rolos de tecido lavável assim no mercado, tipo Duramax da Scott, alguma marca assim. Então esse papel, esse tecido lavável aqui, pode ser até usar o filtro de aspirador de pó, também dá para usar. Então você deve dobrar no meio, então fica mais uma dupla camada. Então essa dupla camada desse tecido dentro do tecido de algodão da máscara, né? Então você veste ela nesse bolso. Então você fica com 5 camadas de proteção. Então, vestiu dentro do bolso aqui e tem essa camada superior aqui. Então, você fica com 5 camadas de proteção. Então, essa seria a melhor maneira de proteção. Ela protege
como se fosse essa máscara especial N95 que tem nas casas de ferragens. Então ela protege mais do que só fazer uma camada de tecido simples. Então fica com 5 camadas. Essa seria uma dica boa. Daí isso aqui é lavável e a parte de dentro, cada vez que você usar, você retira, joga fora e troca. Então fica a parte interna, você vai trocando, e a parte externa aqui você vai lavando conforme vai ficando úmida ou suja, né? Então dura mais tempo. Então, gente, fica feio, na verdade, doutor, fica feio, fica talvez até um pouco incômodo, mas pode preservar a tua saúde. E eu acho que nesse momento a principal é isso, né? Preservar a saúde. Com certeza, né? Você preservar a sua saúde e preservar a dos outros, né? Não levar, você se contrair e não souber, você não está levando para os outros, né? Então você está diminuindo a chance das pessoas se contaminarem todas ao mesmo tempo. Tá certo. Doutor, para nós finalizar então o nosso bate-papo, o Sérgio está perguntando: minha mãe apresentou câncer nos exames agora. Ela vai ser bem atendida nesse momento? Como agir a partir de agora? Bom, esse momento está... quais as condutas em relação aos atendimentos. Então, os atendimentos, a gente tem espaçado os atendimentos, então tem marcado com intervalo maior para evitar as aglomerações nas recepções, evitar o contato entre os pacientes. Então, nesse momento, o número de consultas vai diminuir, né? Por causa do maior tempo que você está deixando para não aglomerar. Então, os atendimentos vão ser mais lentos, né? Mas vai ser atendida. O serviço de oncologia não deve parar, né? Nessa pandemia, né? E o que a gente adota nos consultórios é sempre, quando o paciente chega, a gente está usando máscara, vai atender o paciente, a gente toca nas pessoas com luvas, né? A gente usa luva para tocar nas pessoas e usa os lençóis descartáveis. Quando o paciente sai, a gente desinfecta todo o consultório com álcool 70, passa nas superfícies todas, nas portas, nas maçanetas, nas cadeiras, na mesa. E então isso tudo leva um tempo. Então a gente precisa montar essa estratégia para receber esses pacientes, mas não podemos parar. Não dá para parar. Quem está fazendo o tratamento deve continuar. Essa é a recomendação. Quem está fazendo o tratamento deve continuar. Algumas cirurgias de pacientes, algumas cirurgias que possam esperar, que mesmo o paciente tendo câncer, às vezes pode esperar 2 meses aí para poder fazer uma cirurgia. Algumas cirurgias de cânceres menos agressivos a gente tem optado por esperar para que toda essa onda passe e a gente possa operar essas pessoas com maior segurança e não utilizar também os recursos escassos hoje dentro de um hospital com pacientes que podem esperar, né, pelo seu tratamento. Agora, os pacientes com cânceres mais agressivos, a gente tem realizado as cirurgias e isso não dá para desmarcar, né? Tem que fazer. E acho que tem uma questão também, doutor, me corrija se eu estiver errado, o paciente e o seu médico, nessa conversa, vai poder definir qual é o melhor tratamento também, né? Esse diálogo entre os dois resolve. Com certeza. Os dois vão entrar num consenso, vão ser analisados os exames, vai ser feito um estadiamento desse paciente com câncer para ver qual é a gravidade disso e para ver se existe a opção de esperar ou se a opção é fazer o tratamento já, fazer o tratamento agora. Se tem a opção de fazer uma quimioterapia antes de uma cirurgia, a gente tem optado por tratamento de quimioterapia ou radioterapia antes de uma cirurgia nesse momento. Se não tiver opções, tem que fazer uma cirurgia, o paciente vai ter que assinar um termo de consentimento que está ciente dos riscos, né, de contrair no ambiente hospitalar e o risco num pós-operatório, de uma complicação maior em relação a pessoa contrair o vírus, né? Temos mais 2 perguntas, doutor. A Jaque Fux de Lima pergunta: essas máscaras que é usada para pintura também serve? Serve, com certeza. E a Edna pergunta se deve usar por quantas horas esse tipo de máscara que a gente fez aqui. Olha, depende
Depende de onde que você vai estar. Se você vai estar na rua o dia inteiro, essas máscaras duram um dia. Daí você já tem que, de preferência, lavar todos os dias, então ter mais do que uma, né? E você pode trocar na metade do dia, trocar esse forro descartável, esse pano descartável da parte interna da máscara, como eu mostrei, você pode ir trocando, né? Então, conforme a máscara vai ficando úmida, você tira aquilo e já troca, né? Então, umas 2 vezes por dia trocar a parte interna do forro, né? Por isso que eu achei legal essa máscara, porque você pode usar durante longos períodos e vai trocando a parte interna, não precisa trocar a máscara, né? Tá certo. Doutor, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Ontem fizemos um vídeo institucional. Queremos agradecer aqui de pronto a sua participação no vídeo. Para você que ainda não assistiu, no Rio Maframix, nas nossas redes sociais, nós preparamos uma linda homenagem para os nossos riomafrenses. E o doutor é uma das pessoas que aparece lá. Obrigado, doutor, por abrir a porta do Núcleo de Oncologia para a gente fazer as filmagens. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Suas considerações finais. Muito obrigado, então, pelo convite lá da participação do vídeo. Foi muito, muito bacana. Gostei muito da edição do vídeo, muita qualidade. Minhas considerações finais são para que as pessoas protejam as outras, não sejam egoístas. Então, você use a máscara para proteger o outro, não para se proteger, né? Lavem as mãos, passem álcool gel, né? Se não tiver álcool gel, água e sabão mesmo, lavar. Fazer na entrada de casa, fazer uma delimitação segura, né? Então, parte da entrada da casa, delimitar, fazer uma marcação no chão, assim como um ambiente sujo e dentro de casa um ambiente limpo. Então, chegou ali, deixar o sapato do lado de fora de casa, deixar o casaco pendurado para o lado de fora de casa, a calça, trocar a roupa, entrar e, se puder, já ir tomar o banho, né, para não trazer o vírus da rua para casa, né, para proteger as pessoas principalmente as pessoas de risco que estão em casa. Vai no mercado, chega, joga as sacolas todas fora e passa um álcool em todos os produtos já para tentar diminuir a contaminação. Então só entra coisas limpas para dentro de casa, né? Quanto à alimentação, sempre dá preferência aos alimentos cozidos, porque o calor mata o vírus, né? Quando for comer salada ou coisas cruas, as frutas têm que ser descascadas, né? Ou higienizadas com água sanitária, né? As saladas, higienizar com água sanitária para justamente matar o vírus. Então pode ser feito 10 ml de água sanitária para 1 litro de água. Deixa lá em uns 10, 15 minutos para higienizar. Uso de máscara sempre que sair de casa. Não precisa usar luva. As luvas, eu tenho visto bastante gente com luva na rua e não precisa. A luva é só para quando você tiver contato pessoa com pessoa, não a pessoa com contato com coisas. Isso não precisa. Sempre você vai estar lavando a mão. Então as luvas são dispensáveis nesse momento, né? A não ser que você vai atender alguém, por exemplo, você está cuidando de um idoso, daí você coloca as luvas, lava as mãos, coloca as luvas, toca na pessoa, nas secreções, qualquer coisa, e já descarta tudo isso, né? Então, a luva só para contato entre pessoas, né? Então, lembrar que o uso da máscara e o distanciamento social é um ato de amor, né? Não é um ato de arrogância. Então, não cumprimentar as pessoas nesse momento, você está evitando de você passar para as outras pessoas, né? Você tem que sempre pensar que você que está contaminado, não as outras pessoas que vão contaminar você, né? Eu acho que você pensando assim, você diminui o contágio do vírus, né? Tá certo. Até porque, né, doutor? Já é uma frase carimbada, mas é uma frase muito atual para agora. O vírus não circula. Quem circula são as pessoas. Doutor, obrigado pela sua participação, pela sua vinda. Queremos voltar a conversar sobre esse tema outras vezes também, para trazer esclarecimento à nossa população, especialmente para você, nosso seguidor. Nós agradecemos a longa parceria com a clínica do doutor. Um abraço a todos os seus colaboradores, os médicos que atendem lá. E vamos ficando por aqui. Suas perguntas a gente
que você fizer, se estiver assistindo esse programa depois que ele sair do ao vivo, né, fica lá gravado, a gente vai remeter as perguntas ao doutor, aí vai responder em box cada uma das perguntas. Ficamos por aqui. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.